Azul, boa tarde. Boa tarde. Não posso adiantar nada para vocês, né? Não, claro que ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente, né, fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Boa tarde, Felipe. Fernando Valeca de Barros, site de futebol. Tudo bom? Duas perguntas. A primeira, esse time ganhou, como você falou na última coletiva, do Al-Ahly. E o grande cara deles naquele jogo foi o Fiston Mayele, o atacante. Vai ter alguma marcação especial sobre ele? E segunda pergunta, não está esquisito jogar com estádio vazio? Não está esquisito o quê? Jogar com estádios vazios. O Flamengo jogar para 7 mil pessoas não é estranho? Não, como eu falei na última coletiva, é estranho porque sempre, onde vai o Flamengo, na América do Sul, sempre a torcida lotou o estádio, né? Como foram muitas finais, foi o Mundial no metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores, e o Mundial logo em seguida, então, claro, muitos torcedores tiveram que esperar o resultado da final da Libertadores para poder se planejar e não é precisamente barato vir até aqui. Então, entendemos que a nossa torcida não esteja toda aqui, mas sabemos que está em peso no mundo, no Brasil, torcendo pela gente. E sobre o atacante, o Mayele, foi o jogador determinante no jogo do Al-Ahly e talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Obrigado. Nada. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esporte. Vou repetir o tema da pergunta pré-jogo contra o Cruz Azul, mas agora numa outra perspectiva, porque ontem foi uma surpresa boa, acho que para todos os rubro-negros, ver o Pedro em campo ali trabalhando há algum tempo, né? Pelo menos no tempo que nós estivemos no treino com o grupo ali, fazendo alguma coisa com bola. Queria entender qual é a perspectiva para ele nesse momento, se ele tem condições de jogar alguns minutos, se isso ficaria só para uma eventual final. Como é que está esse processo de evolução agora que ele foi a campo com o grupo? Obrigada. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã. Felipe, queria te perguntar uma coisa a respeito da marca Flamengo, até um pouco fora do gramado. A gente, falando com os mexicanos aqui, com os egípcios do Pirâmides, saiu uma notícia recentemente que o Flamengo atingiu a marca de 5 bilhões, é o primeiro time no Brasil em marca, né? Você está no Flamengo há muito tempo, você vive esse momento todo do Flamengo, e a gente percebe que até perante os europeus, a marca Flamengo é um negócio que impõe mais respeito, fora de campo, dizendo. Você acha que mudou muito desde que você chegou e essa constância do Flamengo faz, inclusive, ser mais respeitado
dentro de campo, inclusive? Sim, sem dúvida. Se você olha para o Flamengo 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, é um clube, primeiro, não era respeitado nem para pagar as dívidas, né? Então hoje, esse processo todo fortalecimento da marca começou com a seriedade na administração do clube, e que continua até hoje com essa organização interna do clube do Flamengo, essa profissionalização a cada dia que passa. Isso transmite seriedade, e o principal de tudo é saber vencer, né? O clube teve muitos êxitos, muito sucesso, títulos nos últimos anos, mas o mais importante, na minha opinião, é manter os pés no chão, humildade, sabendo que o futebol é muito cíclico e que não é nenhum momento de ter arrogância e achar que somos maiores que ninguém, senão que foi um caminho muito árduo, duro, chegar até esse ponto que o Flamengo chegou, né, tanto administrativamente como esportivamente, e agora é o momento de ter mais humildade que nunca, porque o mais difícil no futebol é você continuar no topo da elite do futebol. Gouda Abu Noor, Ahram newspaper from Egypt. Coach Philippe, how did you study the Pyramids team? And what strengths and weaknesses do you see in the team? And what your information about Egyptian football? Well, first of all, I studied yesterday and today a lot about Pyramids. It's a team really well organized, with a manager who knows very well his game model. They defend really strong. They are strong players. They can cover a lot of meters of the pitch. It's really difficult to get between the lines. So I saw against Al Ahly how difficult it was to get into the lines and make chances against Pyramids. So we expect a really difficult game. And I know about Egyptian football because I play with Salah in Chelsea. He's my really good friend. And but first of all, I think most part that makes me look more is about the physicality of the players. They are really strong, and they can run a lot of times, and they never get tired, and that's why it's also difficult to win against these teams. Felipe, aqui, Letícia. Queria falar com você sobre um pouco da sua perspectiva sobre esse formato novo do Intercontinental. O sul-americano chega aqui no fim da temporada, precisa fazer 3 jogos se quiser conquistar o título, enquanto o europeu já chega na final, já tem a vaga ali garantida. Queria a sua visão sobre isso, como você vê essa mudança no formato, se você considera justo já a vaga garantida ao clube europeu. Não, justo não é, mas não sou eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar aqui no Mundial disputando contra essas grandes equipes. Mas, claro, sabemos que o time europeu ele não corre o risco de cair numa semifinal, né, contra qualquer equipe, não tem o cansaço que a gente pode ter até a final, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande poder estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos. Tudo bom, Felipe? Aqui é o Felipe também da Bandeirantes. A minha pergunta vai em linha com o que um colega já levantou. O futebol mundial ele passa por uma elitização e muitas vezes a parte comercial deixa o torcedor de fora. Você acha que seria o caso de repensar o formato de um torneio como o Intercontinental? Porque o torcedor do Flamengo teve poucos dias para se preparar para essa viagem. Não faria mais sentido, de repente, o representante da Libertadores com a CONCACAF fazer o jogo das quartas na América do Sul, semifinal e final na Europa, já que o europeu está lá, ao invés de trazer um torneio para um país que não tem ligação com o nosso futebol e que aqui está preocupado com a Copa Árabe? Você anda aqui, você não vê até cartazes ou até mesmo propaganda do Intercontinental. Bom, isso não cabe a mim decidir, são os chefes do futebol que decidem. Mas o Pyramids e o Al Ahly jogaram em setembro esse jogo, né? Poderia ter sido. A verdade é que o calendário desse ano foi uma autêntica loucura, foram 75, 76 jogos pra gente. Que privilégio, né? Chegar e ter tantos jogos para jogar, porque isso quer dizer que chegamos nas finais dos torneios.
mas é realmente difícil de você achar um tempo para colocar um outro torneio no meio, né? Então acho que eu acredito, né, que a FIFA fez o que pôde, a Conmebol fez o que pôde no decorrer de que o calendário brasileiro e sul-americano tenham tantos e tantos jogos. Eu acho que as soluções para o futuro vão se solucionar, né? Já começou a diminuir o número de datas dos estaduais. Acho que aí nos próximos anos a tendência é que melhore. Não tem como, nem mentalmente nem fisicamente, ninguém aguentar esse massacre que é jogar 6, 7 torneios no ano, contando com os jogos das seleções. Então, eu acredito que vai evoluir esse aspecto no Brasil. Felipe, aqui. Boa tarde, Sidão Marinho da Litoral News. Você chegou a mencionar, depois da última partida, que o estádio mais vazio poderia ser um dos motivos da equipe ter errado algumas coisas dentro do gramado. Chegou a conversar com os jogadores sobre essa questão? E, em cima disso, provavelmente esse jogo deve estar com a casa um pouco mais cheia. O Egito está um pouco mais próximo aqui do Catar. Torcedores do Pirâmide devem vir. Você acredita que, mesmo tendo mais torcida, só que adversária, é importante também para deixar os jogadores mais concentrados em campo? O segundo tempo os jogadores já se adaptaram ao que é essa situação. Tanto da bola como do estádio mais vazio, tanto da velocidade do gramado, que é um espetáculo. Esse gramado é um espetáculo. Todos eles falam isso. Então, não acredito que vai influenciar nada. Já conhecem o torneio, já sabem como é o estádio, já sabem como é o gramado, já sabem como é a bola, como pode estar. Então, esperamos que não tenha nenhum tipo de fator externo que possa influenciar no que seja a tomada de decisão dos jogadores. My name is Abdelaziz Abu Hamar. I'm a local journalist here from Stade Doha. My question to the coach: welcome to Doha, and wish you a good stay here, you and your delegation and the entire club. And coach, I have just two quick things. The first one: how did you see it in Qatar? Is this your first time to Qatar? How did you see it in terms of the facilities and training facilities and all that? Do you have any issue? Do you like the situation? And the second thing, I just jumped into my system when you mentioned Mohamed Salah. I'm Egyptian, by the way. And I found that you played together 5 matches in 3 different competitions: the Premier League, the Carabao Cup, and the UEFA Champions League. And the 5 matches you played together, you won them together, all the 5 matches. So it's so fortunate. And you played against him as well one time in I think it was Flamengo and Liverpool. What can you say to Salah now? He is running into some difficulties with his club. Thank you very much. Ok. Ele perguntou em inglês? Ah, ok. Não, ele perguntou em English? Can I ask for you to repeat the question? The second question? Yes. Wait for the mic, please, because the interpreters need to... Okay. Yeah, no, I know you guys understand, but the interpreters are working for other people as well. Yeah. Thanks. With Salah. So, what's the question? Yeah, and the question is, how did you see the facilities here in Qatar? How did, that one and the second question, now Salah is running into some difficulties with Liverpool. What you say him? He's your former colleague. Okay, first of all, Qatar is a great country, great city here. Yesterday I came back to the hotel running, also to get know more and more about the place. I like to do that, and of course it's first world, and everything is perfect. The roads, it's a beautiful place to be. I have a lot of friends who live here, and the way they received us, it's perfect, amazing. So I'm really happy to be here with Flamengo. Salah is my friend. Of course, he is one of the best players in the world. He, for sure, in some years he deserved to be even top 3. I think he did, right? And but every player go through a bad phases sometimes, and no scoring goals, not playing well,
and have to understand the situation. But Salah, it's an amazing person, and for sure he's gonna recover his form and help Liverpool to win. Okay. Felipe, à sua direita aqui, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, ainda falando sobre o Pedro, quero usar o caso do Léo Ortiz agora há pouco tempo como exemplo. O Ortiz ele não jogava desde o fim de outubro e mesmo tendo a sua evolução nos treinos, ele não teve uma minutagem em campo até o jogo contra o Cruz Azul, que você coloca ele de titular. Ele não entra nos outros jogos, já vem de titular contra o Cruz Azul. Numa eventual final, você acha que teria a possibilidade de você já começar o jogo com o Pedro, mesmo ele não tendo minutagem, por exemplo, no jogo de amanhã, assim como você fez com o Ortiz, que já botou ele de titular contra o Cruz Azul? Obrigado. O Ortiz teve 3 semanas de treino, isso é o primeiro. E segundo, que tem a semifinal. E tu tá pensando já no outro jogo, eu não consigo pensar assim. Primeiro vamos resolver esse jogo aqui, para mim é o mais importante e o mais difícil. E depois já pensaremos no que vai acontecer na final, se passarmos. Felipe, Renato Senise da ESPN Brasil. Você fala muito de análise de vídeos, né? Até falou bastante sobre isso depois do jogo contra o Cruz Azul, que é analisar o Pirâmides. Eu queria entender como é que são esses 3 dias entre um jogo e outro para você. No dia seguinte você assiste a partida inteira? Uma vez? 2 vezes? Em que momento que você passa a assistir os vídeos do Pirâmides e não do Cruz Azul para passar as dicas para os seus jogadores? E aí você separa trechos de vídeos para falar individualmente com os jogadores ou é mais coletivo, com o grupo inteiro? E outra pergunta, ainda em cima do mesmo tópico, é como é que você desenvolveu esse método seu, né? Porque você é um técnico novo, né? 1 ano e pouco como treinador. Como é que você pegou um pouco de cada treinador que você teve como jogador ou é um método próprio seu? Bom, não me entenda errado, mas eu prefiro não abrir muito com a nossa metodologia, como funciona. Mas o que sim eu posso dizer é que pós-jogo sempre existe um peso muito grande emocional, mental, uma adrenalina grande. Demora algumas horas até eu conseguir me concentrar para começar a trabalhar, mas existe toda uma equipe de analistas e de auxiliares também que estudam e já começam os estudos antes. Então, a partir do momento que eu consigo me recuperar bem para poder ficar na frente da tela e estudar, já está tudo mastigado no caso para poder estudar às vezes são 5 jogos, às vezes são 2, às vezes são 10, depende do adversário, depende de quanto tempo o treinador está na equipe, então tudo depende. É muito difícil de você dizer como é esse estudo, mas vai muito de adversário a adversário e principalmente o tempo curto que você tem entre um jogo e outro, como é agora. Então tudo teve que ser muito acelerado, porque são 2 dias, mas aí, como eu falei, a equipe dá o suporte necessário para a gente poder dar tudo mastigado o máximo possível para os jogadores. Felipe, aqui, Richard Souza, TV Globo, boa tarde a todos. Felipe, depois da rodada mais recente da Liga dos Campeões, o Luiz Henrique, técnico do PSG, foi perguntado sobre a Copa Intercontinental e deixou claro que não gostaria de enfrentar o Flamengo na final, segundo ele, porque lembra aquilo que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Primeiro, como é para você, como comandante do time, saber que deixou essa boa impressão num técnico tão grandioso do futebol mundial? E segundo, uma análise sua, a equipe mudou muito em relação à Copa do Mundo de Clubes? Jogadores saíram, jogadores chegaram. Quais são as diferenças entre essas equipes? Obrigado. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, para o mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol, um time que tentou jogar. Mas, infelizmente, no Brasil só vale o resultado, né? Então, o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo e todos admiramos tanto na temporada passada e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas
particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão e, primeiro, fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. E depois, sobre o seu Flamengo, né? Da Copa do Mundo e Flamengo. Wait, sim, sorry. Sim. Não, sim. Ok. No Flamengo mudou principalmente ter perdido o nosso capitão, que foi o Gerson, e o Wesley, o nosso lado direito, e tivemos que nos reinventar dentro da própria competição, do Brasileiro e da Libertadores, sem esses dois jogadores que eram peças fundamentais. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe, de lá para cá. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou que estudou o Pirâmides agora nos últimos 2 dias, disse que é um time forte, né, fisicamente, acabou de responder em inglês dizendo que eles são muito... não cansam, aparentemente, né? Traduzindo isso para o torcedor do Flamengo, que não está acostumado a acompanhar o campeonato egípcio, como é que seria esse Pirâmide no Brasil, por exemplo? Dá para comparar com algum time, oposição, pelo que eles brigariam se eles jogassem o Campeonato Brasileiro? Só para o torcedor entender um pouquinho melhor. Bom, é difícil fazer predições, prever onde eles brigariam, porque todo mundo diria, e eu inclusive, que o Mirassol brigaria pelo rebaixamento e foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para dizer que lugar estaria, mas o que eu sim digo que a fase defensiva desse time está entre as melhores do que seria o Campeonato Brasileiro. Estaria entre tanto a organização como a força que tem os argentinos, por exemplo, para defender e cobrir muito campo, portanto faz que seja muito difícil você furar esse bloco defensivo deles, que é muito organizado, muito compacto, mas principalmente que tem as ideias muito claras de quem tem que fazer coberturas, quem tem que marcar quem. Isso faz com que só os melhores equipes podem fazer gol nessa equipe do Pirâmides. Felipe, boa tarde, tudo bem? Diego Pose, Flamengo TV. Nos últimos 13 anos, já vão 13 anos que o Corinthians bateu o Chelsea e um sul-americano venceu o Mundial de Clubes. Nesses últimos 13 campeonatos, incluindo o Mundial de Clubes do meio do ano, apenas 6 vezes o sul-americano chegou na final. Isso mostra o quão difícil é chegar na final. E dessa vez tem que passar por 2 jogos, né? Contra o campeão da CONCACAF e o campeão africano. Queria que você falasse um pouco de como é difícil realmente esse torneio de chegar na final e o que a gente pode esperar dessa partida, porque contra o Cruz Azul foi um duelo pela bola. Amanhã, contra o Pirâmides, você imagina que seja mais o Flamengo atacando e o Pirâmides contra-atacando? Como você vê o duelo de amanhã em relação a como foi o Cruz Azul? Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui, para mim. É muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar. Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. É muito complicado chegar aqui. E depois, obviamente, que a distância entre os clubes europeus dos outros, da elite, é cada vez maior, mas em um jogo tudo pode acontecer. Tipo, chegamos na prorrogação contra o Liverpool, o Palmeiras chegou na prorrogação contra o Chelsea, e tudo pode acontecer, né? Claro que o favoritismo sempre vai ser dos clubes europeus, porque tem um poder financeiro gigante. Do jogo. Bom. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa, para mim, é a grande força desse time. Então, eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Felipe, saludos, Alonso Cabral de Fox México en español, ¿puede ser? Sí, claro. Felipe, ¿se sienten muy favoritos? Just a second, because I need to check if Spanish can go through. Okay. So, give them 2 seconds. Okay, go ahead. Gracias. ¿Se sienten muy favoritos en este partido contra Pyramids y cómo trabajar quizás esa parte mental con tus jugadores para no llegar confiados a la cancha? Y también preguntarte, sé que ya lo comentaste, pero se nos hace de este lado en nuestro continente un poco injusto el formato del torneo. Pues si nos podrías platicar un poco de todo esto. Eu esqueci a primeira pergunta.
si se sienten muy favoritos y cómo trabajan. Okay, give me a second because they can't get any English translation because they don't have Spanish translators. So anyone needs translation here or not? Are we okay? Okay, so you can go ahead in Spanish. Go ahead in Spanish if it's easier. Yeah, you can answer. No sé si será un defecto mío o no, pero yo nunca me siento favorito como entrenador. Siempre estoy ansioso, siempre veo el rival, veo el mejor equipo del mundo, siempre veo sus cosas buenas y me parece que mañana va a ser un partido muy difícil. Es lo que cuando yo analizo y veo, yo he visto eso. Claro que ellos han tenido partidos malos también, pero son poquísimos, si no me equivoco, perdieron solo 1 o 2 partidos desde agosto. Entonces es un equipo muy, muy fuerte que está muy acostumbrado a ganar y competir sobre todo. Entonces yo no me siento para nada favorito. Sé que tengo los mejores jugadores y creo de verdad y se lo transmito a ellos, pero no me siento favorito, además en un torneo donde un partido te elimina. Y sobre el formato, pues sí, claro que es injusto, pero lo que digo, al mismo tiempo que es injusto, para mí es un privilegio estar aquí, poder disfrutar de otro Intercontinental. Creo que es mi tercero, 2 como jugador, ahora 1 como entrenador, además del Mundial de Clubes en mitad de temporada. Entonces, para mí es un privilegio muy grande, sea el formato que sea, ¿no? Pero lo que me faltaba era que el París también se expusiera un poco en una semifinal para dar una pista de también cómo pueden venir a jugar aquí, cómo se sentirían aquí. Felipe, aqui, Bruno Marinho, do Bola VIP. Felipe, eu queria saber de você, você está destacando muito a questão do que você espera, né, do Pirâmides em termos de força, né, de que ele tem um bloco defensivo muito forte. É algo que você enfrenta muitas vezes no futebol brasileiro, né, os adversários muitas vezes contra o Flamengo se propõem a jogar dessa maneira. Tem algum jogo durante a temporada que vocês tiveram um adversário muito forte nesse aspecto e que você realmente tenha como uma referência de atuação do Flamengo de conseguir furar esse bloqueio forte e conseguir a vitória? Vários adversários, teve várias referências nossas nesse ano que pode ser que sirvam para amanhã. Agora me permita guardar para mim essa informação. Mas sim, claro que tem. Por isso que eu falo, depende muito também de como o jogador chega fresco nessa parte ofensiva, tanto de confiança, de ousadia, de criatividade lá na frente, porque não tenho nenhuma dúvida que se a gente tentar acelerar e forçar o jogo de qualquer maneira e entrar no ida e volta, nossa equipe vai sofrer. Não é o jogo que nos convém, portanto, existem vários jogos que aconteceram isso durante o ano e simplesmente já dá o caminho traçado para que eles entendam o que pode acontecer no campo. Felipe, Beltrão aqui, Casé TV, prazer falar com você mais uma vez. Vou pedir licença para fugir um pouquinho do jogo de amanhã, porque a gente fala muito da parte tática do trabalho de um treinador e talvez um pouco menos sobre a gestão de pessoas de um treinador. Então eu queria saber de você, como é que você faz esse equilíbrio entre ser um cara muito forte da parte tática, de passar instruções de jogo para os seus jogadores, mas também gerir um elenco de homens, de seres humanos também. Queria saber um pouco dessa diferença e da dificuldade que é também ter essa administração. Obrigado. O trabalho de treinador ele tem várias partes, né? Uma delas é a parte tática, outra é a gestão, outra são muitas decisões que você tem que tomar durante o dia. Mas eu tenho princípios, eu sigo meus princípios e um deles, na qual me faz meu trabalho ser muito mais fácil, é que o Flamengo é maior que tudo. A equipe é maior que toda a individualidade. E se eu penso e sinto isso e faço isso, depois as decisões agradarão a uns mais, outros menos, mas é sempre pensando no que é melhor para o Flamengo. E aí os jogadores entendem isso perfeitamente, fazem a mesma coisa que eu tento fazer, que é fazer tudo pelo Flamengo, e a gestão ela se torna mais fácil, né? Claro que não todos são iguais, existem individualidades dentro de um grupo, é impossível tratar todos de forma igual, até não seria justo, e as relações são diferentes com os jogadores, mas sempre de um respeito e, repito, colocando o Flamengo acima de tudo. Ok? É isso? Yeah, thank you very much.
My name is Fernando Valeque de Barros. I work for The Football is a website from Brazil. Respectively, Flamengo is a very big team. Why you think that your team can beat Flamengo, and you will try to play tomorrow in equal terms or in counterattacks? Thank you very much. Sportsman. I want to win all the match what I playing. Flamengo is big team, big club, 50 million fans, I think. But I'm in football a lot of years, like player, like coach. We are like club and me like coach, we are very proud because we come in this stage of Intercontinental Cup. We playing against big teams, we playing against Flamengo, big respect. But when I speaking with my players, I told them every time that we have to respect all the clubs of our opponent. But we have our style, our idea, our targets. We will respect Flamengo, but we will put on all what we can in this moment on the pitch. And believe me, we will play a very good match. Counter-attacks, about tactic now, maybe it's not time to speak about the tactic. Coach, here. I'm Gabriel Orphan from Placar Magazine from Brazil. Coach, continuing talk about Flamengo, I'd like to know what you can say about Flamengo. Did you watch some games of Flamengo? What do you know about the Brazilian clubs, the principal strong points? What you can say about Flamengo? Thank you. First, things what coming a lot of experience. One team with a lot of players who played a very big level in Europe, especially in Europe, and come back now in Brazil. Normally that they have more quality and more ambition, that they want to make something big in Brazil. Generally, I know a lot about Brazilian football. I watched a couple. I didn't watch a lot of matches of Flamengo, but I watched last 4 or 5 matches. I know I have a lot of information, big quality, big experience. And big club, they have this guard of the big club. Players, they have this guard of the big clubs. This is very important in this type of competition. Maybe this part we don't have because we are one young team, young club who coming first time on so big level. But I will repeat one more time, big respect for Flamengo, but we are good, you will see. Karim Said from MianLaCor.com. Against Sundowns, you implemented high pressure even in Pretoria. Against Al Ahly in Egypt, you implemented high pressure all the match. Now you are facing a new school, a different tactic of play, a different play from Africa and from Egypt. Will you implement the high pressure all the time like you did before, or you think you will change your way? I like this type of the football. This is my style. Normally, what is tactic in the football? Tactic is some compromise between my idea, what I want, and between the profile of the players, what you have in the roster. I have this type of the players who can play this type of the football. High pressure, a lot of contacts, a lot of duels. We have one handicap, very important player in this, my idea, it's Walid Karti. We will not have this guy for this match because I don't want to speak a lot about this. This is maybe one things what I spoke about small. We are not small team. We are big team, big club, but we don't have a lot of support. We don't have support of the Egyptian Federation. We don't have support of the Liga. We don't have support of the CAF. We don't have support anyone. We broke all combination in the last year with our result. We broke all combination in the African football, in the Egyptian football, and normally all of that part they punish us out. In this case for Kari, with Walid Karti is shame. And I will come back for this. We will play our football. I will not change a lot of. We have to enjoy it. This is very big awards for us. We have to. I spoke yesterday with the guys. We all together. We have to enjoy in this moment, and this is big awards, big bonus for us.
اوكي. تحياتي يا مستر يوريشيتش، انا هاني حتحوت، اعلامي مصري في محطة اون سبورت اف ام. بداية يعني من خلال بيراميدز في السنوات الماضية وتحت قيادتك مر بالعديد من المحطات التاريخية في نادي بيراميدز، لأنها دايما بتكون الأولى: التتويج بالكأس، التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الفوز بكأس القارات الثلاث والسوبر الأفريقي. هي المرة الأولى، لكن هذه المرة هي محطة تاريخية في تاريخ الأندية المصرية، أن تعبر إلى نهائي كأس الانتركونتيننتال إن فزت على فلامينجو. معروف عنك دايما التعامل النفسي وقدرتك على التعامل مع اللاعبين لتهيئتهم لمثل هذه الأحداث، لكن هل اختلفت طريقة التهيئة لأنها المرة دي مش المرة الأولى في تاريخ بيراميدز بل الأولى في تاريخ الأندية المصرية إذا تأهلت للنهائي؟ كيف تعاملت نفسيا مع اللاعبين قبل مواجهة الغد؟ النقطة الثانية، عارف انك مش عايز تطول في قصة وليد الكارتي، لكن من أجل الرأي العام، لأن الناس مش فاهمة لغاية دلوقتي مين اللي تسبب في مشكلة عدم مشاركة الكارتي، هل الاتحاد، الرابطة، المسؤولين في المغرب؟ لو تحب بس تشرح الموضوع بإيجاز، وشكرا جزيلا وكل التوفيق إن شاء الله. We have people in the club who can speak about this. Maybe it's not my role that I'm speaking about this. I told maybe too much before how I will prepare. My guys, when I came in Pyramids, it was the biggest problem because my guys didn't have this type of experience that they played big matches on the big stadium. And I know when coming to play some important match in Africa, on the airport is 2-0 for opponent team. But now in these 2 years, we take this part of experience to play the big matches. And I think that tomorrow they will not be so with big impression, and now it's much easier for me to prepare team for these big matches like tomorrow against Flamengo. I want that they are calm, that they can put on the pitch what they know in this moment, and this is enough that we can play one match against Flamengo on the same level. Normally, in these big matches, it's very important individual quality. It's important to not make the biggest mistake. And we're speaking about this in preparation for the match. All other is normal like in all other match. جودة أبو النور، جريدة الأهرام المصرية. كوتش، يعني أنت قدمت مع بيراميدز تجربة ناجحة من حيث الجوانب الفنية، استقرار فني، حصد بطولات، أداء قوي، لكن مباراة الغد مع فلامينجو أعتقد أن اللاعبين يفكرون في من يعبر هذه المباراة يفكر في مواجهة باريس سان جيرمان، فهل كيف تتصدى لمشاعر اللاعبين أو توعيتهم بالتركيز على هذه المباراة دون التفكير في مواجهة باريس سان جيرمان؟ شكرا جزيلا. Anyone don't speaking in our team don't speak about PSG. No, only Flamengo. Flamengo is only one focus for us. I spoke about this how I manage normal match. We have to prepare my guys. I have to prepare my guys that we playing one normal match, and I think that it's focus. I know that we want normally we want to go in the final, but I think that is bigger pressure for Flamengo than for the Pyramids. We came here, we made excellent job. If you're doing something more top, excellent. But I think that Flamengo has this. We are biggest club. We must win. We must go to final match. For Pyramids, we don't have a lot of pressure. Good afternoon, Coach. My name is Carlos from TV Globo Brazil. If I'm not wrong, tomorrow will be the first time ever that Pyramids will play a South American football team in an international match. So, of course, football nowadays is very global. Still, Brazil and South America have its own style. It's a very specific style. So I would like to hear you about this experience to play internationally against a South American.
And if you consider the most, internationally speaking, the most important match that Pyramids will play ever, and according you just said, based on what you just said about the lack of support, sorry. No, first the international, and I'll try to, yeah, the international, if it's the most important match ever for Pyramids, please. Yes, we came on this level that we're playing against some Brazilian club, that we are in the semi-final of this, maybe the biggest competition on the world for the club competition. And normally that is the biggest match in history of Pyramids. Look at that, now I'm speaking with you about Flamengo, about Paris Saint-Germain. I came in this club 2 years ago. We played Egyptian League. This club, before this, never win any trophy in the history. And now after 2 years, we take 4 or 5 trophies, and now tomorrow we're playing against Flamengo. I'm so proud. And a lot of this question you ask me about me, about my team. I want to say one thing. Coach is important in process of the doing some result for some club, but players is every time they are basic. I have one excellent group, young guys who want to make something with career, and I find big support for my idea in my team, and I have to say that I have excellent guys. You will see tomorrow that they are excellent guys. And on this reason, I'm very brave, and we're going to tomorrow to play one really good match. سؤال الكوتش علاء الدين قراء من قناة الأنباء القطري. بالنسبة لفريق بيراميدز يتمتع يعني هون في تواجد الجالية المصرية والجماهير كبيرة، كيف يعني تم التواصل مع الجماهير هنا في قطر، وهل يعني تعولون على الدعم الجماهيري في الدوحة؟ Thank you for the question. I call all Egyptian people. We are pyramids. You know, pyramids. This is symbol of the symbol of the Egypt, and we present tomorrow. We present Egypt. I call all the people who living here: Zamalkawi, Ahlawi, Mahlawi. I meet today morning one Mahlawi. That they coming to support us, like in the final match of the against the Sundowns. When speaking about my trophy with this club, maybe the biggest success, not only when I speak, every time I speak with like club, that on our final match against Sundowns, coming 20-25,000 people. Maybe for Brazilian journalists this is something joke, but usually we have 50 people on the match. And it was maybe the biggest success, and I call one more time all the people who living here that they coming on the stadium to support Pyramid, symbol of Egypt. محمد عراقي، جريدة اليوم السابع وقناة الحياة. في الأول يمكن نادي بيراميدز من الأندية، مستر يوتيتش من الأندية اللي ولدت كبيرة، يعني عندهم إمكانيات كبيرة، نادي طول الوقت كان بيقدر ينافس على البطولات ووصل حتى نهائيات بطولات، ولكن مع قدوم مستر يوتيتش حضرتك لما جيت قدرت إن أنت تترجم ده لبطولات، وبالفعل الفريق قدر يعرف طريق البطولات، وقدر إن هو يحقق بطولة الكاس وبطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والعديد من البطولات. طبعا دي نقطة إيجابية جدا تحسب لك، ولكن يمكن دايما طول الوقت إحنا كمصريين بنتعامل مع بطولة كأس العالم للأندية بخلاف طبعا الأهلي والزمالك وبيراميدز لما بيتعاملوا محليا أو أفريقيا إن هم أي بطولة داخلينها عايزين ياخدوها أو عايزين يفوزوا بيها. ولكن التعامل مع كأس العالم للأندية أو الانتركونتيننتال بيبقى دايما مختلف، لأن أنت بتلاعب فرق ممكن يكون المستوى بتاعها مختلف تماما زي فلامينجو أو مثلا باريس سان جيرمان. مستر يوتيتش الحقيقة والواقع وهو بيفكر في البطولة من قبل حتى ما يلعب أول مباراة، هل كان تخطيطه إن هو ينافس على البطولة، ولا هو قصته يعني ممكن فكرة إن أنت تذهب لأبعد مدى، ولا التمثيل المشرف اللي احنا تعبنا منه طوال الفترات اللي فاتت؟ شكرا جزيلا. Look at my old coach tell me it's only important next match.
for the coach. It's only important next match. And I think it's only about Flamengo in this moment, but normally, like serious people, we have to have playing. And in all this period, when I will stay in Pyramids, we have the biggest ambition. We want to be champions of the world. This is my style. Maybe this is not realistic, but this is my style. I will say one more time what I thinking, what is my plan. When I spoke before about support of federation, about us, you know, with 22 we playing now some cup match. This is new decision of the Egyptian Federation. 22 without international player, because starting African, I will go on to play match with 13-14 players. This is things what I want to speak about, this renommee of the Pyramids. We made big things. You told now that we made big things, but support for us, it's minimum. This is our problem now, but focus only for Flamengo tomorrow. All other it's on the second plane. Abdulaziz Abu Hamar from Stade Doha. Coach, I have just quick points. The first thing I could see that it's the first time Pyramids come here to Doha. And I want to ask you about the facilities. How did you see the welcome here, the atmosphere, the football stakeholders here? Excellent, excellent, top. Thank you very much. And the second point is, I just had a quick look at Pyramids figure outside when they play outside Egypt. And it was really amazing. We know, I want you to understand that Pyramids for us as Egyptian, it's a great team. And we're very proud to see the coach, the Flamengo coach, talking highly about Pyramids before you come in the previous press conference. I want to ask you, how could you see tomorrow's match in terms of that? You may not think that, but we are here Egyptian. We want the Pyramids to win, and each and every Egyptian here, they want the Pyramids to win. And Pyramids is a great name for Egyptian, as you mentioned. The last point I want to tell you about, you played 44 matches outside Egypt. Pyramids played 44 matches outside Egypt. 31 matches you did not lose. And if you just, and then you scored 40 goals, and you conceded 33 goals. Your figures is even much better than the other clubs in. I'm talking about the matches outside Egypt. So welcome Pyramids. We wish you all the best. We're there to give you our back, and we wish Pyramids, inshallah, tomorrow to win. All Qatar wants Pyramids to win. Thank you very much, coach. And sorry. Thank you very much. Thank you very much. Shukran. Thank you for information. Can I ask in Portuguese? Yeah. Kronoslav, prazer, Simon Ledo, do Coluna do Fla. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, elogiou bastante a disciplina do time do Pirâmides e destacou o setor defensivo como sendo um dos pontos altos do time. Para você, faz sentido? É assim mesmo? E o Flamengo, qual seria o ponto alto do time do Flamengo na sua visão? Thank you. Thank you for a nice word of Mr. Luis. And normally, the defensive part is basic of all the teams, not only of Pyramids. I have very serious, especially on the central back position. I have two guys on the back position, one playing for the Egyptian national team, one playing for Moroccan national team. And normally that they are basic for our good result in last period. But generally, I don't want to speak separately about last line, midfield zone. Maybe we playing good defensive part because my central zone, my midfield player, it's very aggressive. We attacking ball very good. Maybe we are good in defensive phase because we have Mayele, one guy who running 10-11 kilometers per match. It's for me, like coach, it's very difficult to speak about. Last line is like this, defensive. No. About Flamengo, I told you before, big respect, big team. Maybe for me,
it's the biggest positive surprise is this Enrique striker, 34 I think, big experience in Europe, and but he running, he fighting, he opening the space like guys for 18 years who play first match for the first team of Flamengo. I know this guy who played in Juventus, who played in Chelsea. That I follow him a lot of years in Europe. I know quality of them. Enrique, the biggest surprise. Number 10, Uruguay guy. Same, one guy who can change the match, who can with one moving, with one pass, with one can make game changer. But generally, big time. What I can speak about Flamengo, big team, big players. حامد وجدي موقع في الجول. الاهلي في السنين الاخيره واجه فرق برازيليه كل سنه في كاس العالم للانديه. كسب بالمراس بس بركلات ترجيح والباقي خسر منهم بما فيهم فلامينجو. ايه الفرق بينك وبين النادي الاهلي في مواجهه الفرق البرازيليه وبتستعد ليهم ازاي؟ وهتعمل ايه عشان تقدر تعمل اللي الاهلي ما قدرش يعمله؟ Typical Egyptian journalist. When I come and speak, we playing against Flamengo, I coming on the press conference. I'm proud. Look, I am leading my team against Flamengo, one of the biggest club on the world. He's speaking about Ahly. I will not today speak about Ahly. Sorry. I respect Ahly a lot of big club, big club. I will not speak today about Ahly. This is typical for Egyptian. You know, they respect pyramids, but they want that I'm speaking about Ahly and Zamalek because these two clubs, they know only about these two clubs. Sorry. احمد درويش صحفي في اون سبورت. في البدايه تمنياتنا بالتوفيق لفريق بيراميدز ممثل الكره المصريه. انا عايز اسال حضرتك سؤال سريع فقط. الفريق البرازيلي لعب يوم 4 ويوم 7 ويوم 10 وهيلعب معاك يوم 13. يعني 4 مباريات في غضون اسبوع واحد فقط. هل شايف ان ده هيكون سبب في ارهاق بدني كبير للفريق البرازيلي خصوصا ان هو جاي من سفر كمان؟ هتقدر تستغل حضرتك الميزه دي في العامل البدني في مباراه بكره ولا لا؟ Yes, they played this last match in the league with second team. You know, they were champions before. They played this last match with the second team. Normally, it can be advantage, but we play same incredible number of the game in this last period. In this last 15 days, we play 5 matches. Normally, this is not level like Flamengo, what he playing against Palmeiras and this, but for us, this is same one big level, and I have to be open. I don't know in last period. I don't know which team I watching, which team I doing analysis, which player. A lot of matches, a lot of this is incredible. Every 3 days we playing matches. Same Flamengo can be in some moment advantage for some other club who is fresh, who is more ready for the match. But Flamengo is one big club with big roster. They can change, and I think that is not big advantage for us. Again, Mr. Jurčić, in the game of Jeddah, you have the best player in the field was Fiston Mayele. I would like to hear from you, what is the importance of Fiston Mayele in your team? What is the size of this player? Because he's outstanding. Yes, what I said before, when you tell me now Fiston Mayele, normally the first reaction can be his striker. It's very important that he's scoring the goal. Normally on the end of the story, end of the day, it's very important that striker scoring, but he's very important for us because he's doing this first phase of our defensive part of the game. He's one guy who lot of running, lot of doing the pressure of the last line of the opponent team, and for me, normally goal is very important for the striker, but this part is very important for me like coach and very important for the team. Fiston is one great guy. محمد شحاتة الأهرام العربي وقناة MBC مصر. طبعا كل التوفيق لنادي بيراميدز ان شاء الله في الوصول للمباراه النهائيه. طبعا حضرتك اكيد تابعت مباراه فلامينجو الاخيره. الفريق طبعا كان عنده مهاجم اسمه ارا ساكاتيا، مهاجم بتاع فلامينجو ده سجل هدفين الماتش اللي فات وهو اللي صعد الفريق. يعني هتتعامل ازاي مع المهاجم ده تحديدا؟ هو مهاجم برازيلي ويعني
مهم جدا للفريق وقادر ان هو يبقى يعني نقطه قوه جدا فريق البرازيل. يعني هتعامل مع المهاجم ده ازاي يعني، وشفته اكتر من ماتش له قبل كده يعني. شكرا. Yes, this type of the player is very important for all the teams. These guys who playing between the line, this guy who changing the rhythm of the game of the team. We have to be very compact. We have to make this space between the line very short. And in this case, we will have big chance to protect this guy. بلال السيسي كل الكورة. يمكن تابعنا تصريحات للويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان خلال الساعات اللي فاتت، وقال فيها ان هو يتمنى ملاقاة بيراميدز في المباراة النهائية، وكمان قال ان بيراميدز قادر على الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية. تعليقك على تصريحات إنريكي بخصوص يعني أمنيته في تأهل بيراميدز للمباراة النهائية؟ You prefer to face Pyramids In the final? I think that this is normal. That I'm coach of Paris Saint-Germain in the final. Normally that I want to speak, that I want to play against Pyramids, no other against Flamengo. I think this is normal reaction. Hello? I will ask in Portuguese. Eu queria saber do treinador qual a influência no time dele do futebol brasileiro. Tem um atleta brasileiro, o Everton, tem 2 atletas com apelidos Dunga e Zico, né, em referência ao futebol brasileiro, mas eu queria saber sobre ele mesmo, sobre o treinador, qual a influência, se é que tem alguma influência do futebol brasileiro no jeito dele de comandar a equipe. I'm Croatian, you know. I'm from Croatia. We're playing very similar football.